Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, dê like. Dê like agora para você não se esquecer. E quando você ver o material lá nos grupos de Facebook, dê like no grupo, mas dê like dentro do vídeo também, para o nosso vídeo crescer e aparecer nas plataformas do YouTube. Então dê like, faça seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Sobretudo se você entende que nós professores precisamos ter voz nesta sociedade. É importante que o professor tenha voz nesta sociedade. Essa sociedade que precisa do professor, porque o professor, passa por essa grande multidão que adentra a escola pública e depois vai para a vida social. E essas pessoas precisam ser educadas no civismo, na vida da cidadania, para a vida pública. Agora, como educar pessoas, como participar da educação de cidadãos para a vida pública, se em muitos lugares o setor público não está presente e só chega com a polícia? E quem manda naquela localidade é às vezes o tráfico, é às vezes a milícia. Então, como levar civismo e consciência pública em lugares onde a mediação é feita pela milícia? Então, quem pode falar sobre isso? Quem está no olho do furacão também, que é o professor. Mas o professor está sempre distante do debate. Ele não está nas grandes mídias. O artista A, está o cantor B, está o professor da universidade e merecidamente está, mas o professor que passa pelo ensino regular, ele não está, sobretudo os professores da escola pública. E é importante que nós estejamos, porque nós estamos vivenciando esse dia a dia de perto. Não podemos ser tratados apenas como o pseudo-intelectual ou o chato da greve. Principalmente agora nesse debate aí do volta ou não volta, O professor nunca é ouvido. E agora entrou assim na vida das pessoas, de uma elite midiática, agora a criança é prioridade. A criança tem que voltar, porque senão a criança vai ficar traumatizada, porque vai... Mas a cobertura que se dá na educação é prioritariamente para o Enem. A escola, no seu dia a dia, não tem a cobertura necessária, mas agora, para dizer que tem que voltar, a escola virou prioridade. Então é importante que o professor esteja no debate público. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, aquele pensamento binário que acha que política é só o nós e eles. Às vezes você está falando de um assunto que não tem nada a ver, o cara vem, mas a Dilma roubou, mas o PT roubou. Querido, mas o tema não é esse. Estou falando de outra coisa. Então é o pensamento binário. Construíram a ideia para a pessoa que política só pode ser realizada combatendo o PT, o comunismo cultural, e ele fica com esse negócio na cabeça e é uma das plataformas, é uma das formas como o pensamento binário funciona. Nós e eles. E não é assim. Entre esquerda e direita, que devem existir, existem vários tons de cinza, não também a ditadura de centro, mas, às vezes, na vida pública, há pessoas que não são nem de uma coisa nem de outra. E essas pessoas também devem fazer parte da política, sem ser de esquerda, sem ser de direita. Às vezes são só pessoas públicas, homens públicos, ou cidadãos que participam da política de uma maneira um tanto quanto aleatória, no sentido de uma ideologia mais definida. Ok? Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu grupo e o meu blog, rosamasson.blogspot.com. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o capital moral. O capital moral. Quando a gente fala de moralidade, e quando a gente fala de moralidade, a gente está falando de ética também,
A gente fala, sobretudo a partir das nossas concepções humanitárias, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente fala de vida como. A gente fala de moralidade e de ética como se a vida fosse a prioridade. Nós afirmamos, a vida é a prioridade. Só que nós não podemos nos esquecer que entre a vida ser prioridade e essa realidade objetiva, há muitos atravessadores. Há muitos atravessadores e um desses atravessadores é evidentemente o capital, o capitalismo. Só que agora virou moda não questionar o capitalismo. Teto de gastos. Ninguém questiona. Ninguém questiona isso como paradigma. Tem que ser assim. Porque o capitalismo se voltou para isso. O capitalismo em solo brasileiro se voltou para isso. Então, se tornou sagrado. Isso não se questiona, porque não se questiona mais o capital. Não se questiona mais o capitalismo. É como se a queda do Muro de Berlim representasse a vitória inquestionável do capital. A vitória inquestionável do capital. Mas eu penso que isso tem que ser questionado. E ao questionar essas questões, ao falar de moral, ao falar de vida, nós falamos de valores. Lá no início, quando a economia começou a ser colocada nos seus embriões científicos, né? A ciência ainda não é, a economia ainda não era parte das ciências sociais como é hoje. Mas lá, muito embora alguns questionem a economia como ciências sociais, mas estou falando assim de uma forma a grosso modo, mas lá no início, século XVII, sobretudo com os fisiocratas, a economia não discutia, a economia discutia valor. A pergunta era: o que é o valor? Não é, o valor não era necessariamente o valor do capital, o valor do dinheiro, mas sim o que é o valor. O que é o valor? E dentro dessa perspectiva, os pais lá das ciências econômicas começaram a teorizar. Mas de lá para cá, muitas coisas aconteceram. O capitalismo se desenvolveu, a indústria apareceu, o trabalhador migrou dos campos para as cidades, criou-se uma massa urbana de operários que deveriam ser úteis para a indústria, para as fábricas. Neste interim, o Estado se associa a esses investimentos para promover gradativamente uma política de biopoder. A vida se torna a referência da política, da economia, não porque o trabalhador deveria viver bem, mas porque o bem do trabalhador estava no seu corpo, estava na sua vida biológica. Se essa vida fosse maculada demais, as nações perderiam competitividade. Perderiam competitividade diante de nações onde os trabalhadores tinham condições mínimas de trabalho. Com isso, começamos a organizar o biopoder. Começamos a fazer biopolítica. Nesse interim, as grandes instituições da moral, que também tinham o seu discurso sobre a vida, tiveram que fazer reformas na sua maneira de ver o mundo. Até a Idade Média, mais ou menos, a vida era compreendida, o próprio corpo era compreendido como um lugar sagrado. Um lugar sagrado, a própria natureza era tida como aquele lugar sagrado. De repente, com o pensamento científico moderno, abre-se uma perspectiva de que a natureza poderia ser conhecida.
O corpo, depois com as ciências biológicas, aparece para as pessoas como um lugar a ser conhecido. E esse corpo deveria ser, dentro do paradigma industrial, um corpo saudável. Aí pratica-se o biopoder, pratica-se a biopolítica, mas não necessariamente para o bem-estar do trabalhador. Né? Mas, desde a Revolução Francesa, os direitos do homem e do cidadão já estavam sendo colocados. Esses direitos do homem e do cidadão que já estavam sendo colocados não conseguiu frear o ímpeto imperialista e eurocêntrico que era predominante na era, e ainda é até hoje, guardadas as devidas proporções. Hoje nós questionamos, mas quando o imperialismo começa a ganhar espaços na Ásia, na África, esse imperialismo considerava, sim, a vida, o direito, a cidadania, mas para cidadãos específicos, não necessariamente para todos. Por isso a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, colocando e afirmando os direitos humanos. Aí há uma intenção de incluir a sociedade como um todo em uma plataforma de privilégio à vida. Porém, eu sempre tenho dito que os direitos humanos precisam de reformas, precisam ser revisados, talvez não na sua letra, mas a consciência humanitária ela foi colocada em um momento onde a vida estava valendo nada. Porque o nazismo transformou a vida em lixo, literalmente, do ponto de vista humanitário. Porque o que o nazismo praticava era biopoder. No sentido de dizer, alguns têm o direito de viver porque eles dignificam a vida, mas outros não têm esse mesmo direito porque eles não qualificam a vida. Hitler praticou o biopoder. Mas, então, a Declaração dos Direitos Humanos veio com esse objetivo. Só que por causa do nazifascismo, sobretudo com as ações do nazismo, isso tudo fez com que nós nos deprimíssemos em relação à vida. E quando os direitos humanos colocam a vida como prioridade, ele coloca a vida, mas as ações humanitárias, historicamente, foram se afirmando como com razões identitárias, e não necessariamente com razões humanitárias para todos. Então, a cidadania proposta nessa Declaração dos Direitos Humanos nem sempre alcança a todos os grupos, a todas as minorias. Há questões que entram na pauta, como a questão da homofobia, como a questão do trabalho infantil, como a questão da igualdade salarial da mulher. Mas quando nós vivemos em um país onde muitas pessoas morrem por causa do saneamento básico, porque nós somos um país que ainda não democratizou o saneamento básico, em uma grande cidade, em um quarteirão, a expectativa de vida é uma. Em 3, 4 quarteirões, a expectativa de vida é outra. Na mesma cidade, há grupos que vivem mais, em média, e há grupos que vivem menos, por causa do saneamento básico. Quem é o responsável pela manutenção desse saneamento básico? É o Estado. Então aí nós não temos um problema humanitário, aí nós não temos um problema de genocídio por parte do Estado. Porém, isso não entra na pauta. Por quê? Porque a nossa discussão humanitária ainda é uma discussão identitária. Nós discutimos direitos humanos partindo de identidades locais, mas não é ainda uma discussão holística
a respeito do verdadeiro valor da vida. O presidente Bolsonaro, quando chama quem morreu de Covid de bundão, isso tem muita semelhança histórica com as eugenias do passado. Ou seja, o presidente Bolsonaro diz que diante da Covid-19, quem tem que viver? Quem merece viver. Quem merece viver? Quem enfrenta a doença, quem não usa máscara, aí vai lá, enfrenta a doença. Pegou a doença, viveu, merece viver. Morreu, merece morrer. Não deixa de ser uma política de biopoder. É uma política de biopoder. É uma política de biopolítica. Ou seja, é uma política de necropolítica cujo a plataforma é um comportamento de orientação dentro do biopoder. Estamos diante dessa situação e diante de todos esses desmandos, porque de fato para o presidente Bolsonaro a vida não é prioridade, para ele a vida não é prioridade, mas como nós estamos carentes de instituições que nos representem moralmente, ele vai se colocando e tendo adesão hoje, segundo tenho ouvido falar, quase que exclusivamente dos evangélicos, que a popularidade dele, pelo que eu li, preciso pesquisar melhor, está caindo, mas os evangélicos, os religiosos, seguram a sua queda mais brusca. Mas quando ele atacou, quando aquele deputado que se elege muito pelo voto evangélico atacou o Supremo, chamou o ministro de cabeça de piroca, eu vi uma reação muito tímida dos chamados cristãos. Esse é o procedimento? É esse o procedimento? Quando o Silveira lá atacou os ministros do Supremo, teve evangélico que conseguiu defender o cara. Conseguiu defender o cara. Que até a pessoa questione a ação do Supremo, tudo bem, mas mesmo assim é questionável, porque o Supremo encaminhou o fato para o Congresso, como foi feito lá no caso Aécio Neves. O caso Aécio Neves foi, inclusive, o precedente que estabeleceu que, uma vez que um parlamentar é acossado pelo Supremo e é preso, o caso dele tem que ser levado à Câmara. Isso já estava posto como precedente. Mas as reações dos chamados cristãos foi muito tímida. Eu até entendo alguns pontos do porquê que a pauta de costumes do presidente faz tanto sucesso entre os chamados religiosos, os cristãos, evangélicos e até católicos. É porque a pauta, essas questões referentes a homossexuais, adotar crianças. Imaginem só, eles pensam assim, penso eu. Vai chegar um dia que vai chegar aqui na minha igreja um casal gay com um filho que tem um filho. O que eu faço se essa criança quiser também cantar no grupo de crianças da igreja, tendo um pai gay que frequenta ou não frequenta a igreja? Eu devo aceitar? Como isso vai ficar perante as outras crianças? E se o casal gay quiser cantar no coral, coloco ou não? Deixo ou não? Mas e se me acusarem de... E se me acusarem de racismo? Então todas essas coisas ficam na cabeça
dessas pessoas, e eu até entendo. Eu até entendo a perplexidade. O que eu não entendo é quando essa perplexidade vai para além da perplexidade objetiva. Então, por causa disso, o sujeito vai atacar o Supremo e vai ficar por isso mesmo? É por isso que eu tenho falado aqui do capital moral. O capital moral da sociedade, ele tem sido atravessado por outros interesses de tal forma que nem as coisas que são objetivamente erradas e moralmente erradas, até para a cristandade, essas coisas não são questionadas, se elas são feitas por alguém cuja ação política, cujo lugar político interessa à chamada cristandade. Então, o capital moral continua sobrepujado pelo capitalismo. O que eu estou questionando é que parece que é proibido falar do capitalismo, questionar o capitalismo. É proibido. Os desmandos do Banco Central, por exemplo, não são falados pela mídia. Os desmandos das operações compromissadas que geram prejuízos de trilhões. Aliás, a doutora Maria Lúcia Fatuarelli deu uma entrevista para a Globo News que não foi ao ar. E ela tem questionado essa ideia, essa autonomia, que na prática já ocorre, mas ela tem questionado a autonomia formal e legal do Banco Central. Sobretudo com a Lei 3877, que já passou no Senado e vai para a Câmara. Ou seja, o Banco Central vai poder capturar dinheiro dos bancos e remunerar sem medida, sem dizer o prejuízo, sem informar o impacto orçamentário disso. E essas coisas não têm sido questionadas porque virou um sacrilégio você questionar o capital, questionar o capitalismo. Mas uma vez que todos nós estamos envolvidos nessa seara, porque ninguém se separa da matrix capitalista, é importante que algumas instituições da moralidade apareçam. Como não tem igreja evangélica mais representando a moralidade, e como não tem nem igreja católica nem igreja evangélica, é importante que nós, professores, coloquemos a importância da vida como prioridade. Da vida como prioridade, e que a gente questione. E que a gente questione esses valores humanitários que na realidade são valores identitários. Nós, professores, temos uma grande importância nisso, penso eu. Esse vídeo foi mais assim reflexivo. Não preparei tanto, porque eu preparo sempre as coisas aqui no meu pensamento, mas hoje eu vim mais interessado em dialogar, em bater um papo. Ok? E a gente vai retornar a esse assunto. Eu sempre volto a essa questão humanitária. Para mim é uma questão fundamental questionar o caráter identitário e não humanitário da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais que isso, do nosso comportamento perante o que é humanitário. Porque aquilo que é humanitário e de predominância para com a vida se tornou identitário. Ou seja, as razões humanitárias da Declaração Universal dos Direitos Humanos se transformaram em razões identitárias. Ok, galera? Vocês são do coração.